O nosso barco vai ser muitas vezes chacoalhado. A gente muitas vezes vai ser açoitado pela força do vento. Mas a gente precisa compreender que o Senhor está junto com a gente. Aleluia. Não é para a gente pular no barco, não é para a gente desistir, não é para a gente parar, não é para a gente se desesperar. Se a gente for ver a passagem onde Pedro falou para o Senhor: se é o Senhor, me faz ter contigo sobre as águas. E ele teve uma fé sobrenatural, que fez ele dar alguns passos sobre as águas. Mas quando ele fixou o olhar dele, a atenção dele para o vento, para a dificuldade, ele sentiu medo. E o medo fez com que ele afundasse. Se a gente não fixar os olhos da gente em Cristo, nós não vamos conseguir. Nós vamos afundar. Mas nós precisamos continuar dentro do barco, porque é o lugar onde Cristo está. Se Cristo está dentro do barco, nós não estamos sozinhos. O vento vai assentar, vai balançar o barco, mas vai chegar um determinado momento que o Senhor vai fazer com que as águas se acalmem e que o vento cesse. O importante é continuar dentro da embarcação. Se alguém sair da embarcação, volte para a embarcação. Volte, porque o Senhor, Ele quer nos ajudar, Ele está presente. Mas a gente precisa entender que a vida cristã não é fácil. Não é. Não é fácil, vai ter muitas aflições. Mas se a gente sair da embarcação, senão a gente não tem socorro de Deus. Dentro da embarcação, como falou o Salmo 46, né? O Senhor é o nosso socorro. Então, nós precisamos continuar nessa embarcação para que o Senhor possa nos socorrer, porque Ele deseja nos socorrer.
nosso pastor e nada tem nos faltado. O Senhor tem suprido o nosso alimento, Pai querido. O Senhor tem nos guardado, Senhor. Pai amado, eu abençoo agora, Senhor, cada um que vai ofertar na tua casa, Senhor. Abençoa as ofertas, Senhor. Abençoa teus filhos, tuas filhas que aqui está, Senhor. Se por algum momento alguém também estiver desempregado, precisando de uma porta aberta, Senhor, tem misericórdia, abre as portas, Senhor. Abençoa, prospera. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Glória a Deus, aleluia. Eu queria ver a oportunidade de nós com Juliana, nessa parte também. Amém, irmãs? Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor nessa noite. Eu gostaria de estar lendo aqui em 1 Reis, no capítulo 21, irmãos. 1 Reis, no capítulo 21. Amém, irmãos? E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro.
falando conosco. E às vezes é a gente que está desapercebido e a gente não para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Esses dias eu falei isso para o Davi. Ele estava tão inquieto lá com umas situações lá. Eu falei: Davi, você está orando para isso? Ai, mãe, eu estou, mas parece que não está sendo do jeito que eu quero. Eu falei: mas as coisas não é do jeito que a gente quer mesmo, as coisas é do jeito que Deus quer. Eu falei: então assim, as coisas vão acontecer do jeito dele, não é do nosso, não vai ser do seu mesmo, né? Daí ele falou assim: mas eu queria tal coisa. Eu falei: vai orar e espera. Eu falei: se for para ser, vai ser, se não for, não vai. Deus tem outros planos, tem outros projetos, e assim a vida vai caminhar. Eu falei: você é novinho ainda, fica tranquilo, fica em paz. E aí hoje ele mandou mensagem para mim, ele falou: mãe, sabe aquela situação que eu queria que fosse do jeito que eu falei? Ele falou: então nem aconteceu do jeito que eu queria. Eu falei: não é mais fácil você orar, ficar quieto, esperar e deixa Deus trabalhar, para que as coisas acontecem, né? E eu falo para ele: Deus tem prosperado bastante no caminho dele, assim. Eu falo para ele: fique em paz, ele ora, fique em paz, que Deus vai tomando direcionamento das coisas, né? O Senhor, o tempo todo o Senhor fala, o Senhor nos alerta, o Senhor nos direciona, o Senhor, né? A gente que tem que estar atento a ouvir e seguir, né, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes nós fazemos aquilo que a gente quer, da maneira e do jeito que a gente quer, que a gente acha que está certo, que está bom, que vai dar, e de repente as coisas não caminham, né, do jeito que a gente pensa, frustra, entristece. Aí a gente tem que voltar no caminho de novo, começar de novo ali, né, até chegar. Então, vale a pena às vezes esperar no tempo certo do Senhor. Amém? Abre o livro, a igreja, abre a Bíblia comigo, irmãs, no livro de Esther. Tá? Eu ministrei essa palavra lá na Vila Antártica, Ju vai lembrar. E eu estava com duas palavras no meu coração para estar ministrando, irmãs. Hoje eu fiquei trabalhando, pensando e pedindo direcionamento do Senhor. O Senhor tem colocado essa no meu coração, então a gente vai comentar um pouquinho a respeito da passagem de Esther, tá? Esther, capítulo 4, a gente vai ler o verso 13 e 14, depois a gente vai ler o capítulo 5, os versos do capítulo 5, tá? O livro de Esther, no capítulo 4, no verso 13. Vamos estar lendo, eu não vou ser demorada, tá? Mas depois a gente vai fazer oração em posição de mão para a igreja, tá? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se é para tal tempo como este chegaste a este reino. E no capítulo 5, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que queres, rainha Esther? Qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Amém? Vocês podem se assentar. Uma passagem bem conhecida, né, irmãs? A igreja conhece essa passagem da Esther. Todos sabem, irmãos, que quando a rainha Vastinão quis se apresentar diante do rei no banquete, ela se negou a ir até ele no banquete e ele teve que tirar, né, a coroa dela. Naquela época, quando ela era chamada, ela tinha que
não podia negar, né, o chamado diante do rei. E ela não se apresentou e ela foi tirada a coroa dela de rainha. E a Bíblia fala que foi lançado ali um concurso para poder eleger a nova rainha. Aí foi pego-se as moças, né, as moças novas, virgens, formosas, bonitas, para poder ter uma preparação para se apresentar para o rei, porque o rei tinha que escolher uma rainha. E a Bíblia fala assim, irmãos, que foi 1 ano de preparação, 6 meses de uma maneira, depois mais 6 meses com especiarias, mirras, com todos aqueles óleos que eles usavam, para depois elas se apresentarem, para o rei poder escolher a nova rainha. E a Bíblia fala para nós, que quando surgiu o concurso, Mardoqueu, que era o tio de Esther, né, a Bíblia fala que foi ele quem criou Esther, e ele quer que Esther participe daquele concurso. Só que ele fala para ela que ela não poderia falar do povo dela, de onde era ela, a parentela dela, era para ela se calar. E ela estava lá junto, irmãos, com todas aquelas moças, acredito que uma mais bonita que a outra, para se apresentar diante do rei. E quando chegou, irmãos, o momento de Esther se apresentar, a Bíblia diz para nós assim, que Esther achou graça aos olhos do rei. Ela agradou o rei ao primeiro momento, e ela foi escolhida como rainha. Ela foi escolhida como rainha e ela começou a reinar juntamente com o rei ali. Uma moça bonita, uma moça jovem, né? Uma moça que não tinha os pais, né? Acredito que de uma vida não muito fácil, e agora ela está dentro de um palácio, esposa de um rei, com todas as mordomias, né, que as rainhas têm, né, irmãos? E a Bíblia diz para nós assim, irmãos, que chegou um determinado momento que as irmãs conhecem a história de Amã, né? Que ele queria que o povo se rendesse a ele, o povo tinha que se dobrar a ele, se reverenciar a ele. E a Bíblia diz que Mardoqueu não se dobrava a ele, Mardoqueu não se rendia a ele. E isso foi causando uma implicância, né? Devido a ele não se dobrar diante dele, foi causando toda uma empatia ali, até que ele resolve perseguir o povo judeu. E a Bíblia diz que ele dá um decreto para o rei assina esse decreto, e esse decreto é espalhado em todas as províncias, que eles iam matar o povo judeu. E a Bíblia diz para nós assim, que quando o povo, aonde o decreto ia chegando, o povo ia sabendo da notícia, do que ia acontecer, o povo começava a se lamentar, daí o povo ia orar e jejuar. Porque assim, irmãos, né, quando as coisas batem, né, quando a dificuldade aperta, aí assim, a gente corre a quem? A gente vai correr até Deus, né? Aí a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai, né, fazer o que for preciso para o Senhor nos socorrer. Eu falo isso às vezes na minha família. Eu falo, quando as coisas apertam do lado de vocês, daí vocês correm atrás de mim, né? Para orar, vamos fazer não sei o quê, ora por mim, aí corre, porque daí o negócio está apertando. E o povo, quando o povo ficava sabendo, irmãos, da notícia, o povo judeu vai morrer. Eles vão exterminar todo o povo judeu. Aí o povo foi se lamentar, foi chorar, foi jejuar e foi clamar a misericórdia de Deus. E Esther já estava lá no palácio. Esther também era judia, né? A Bíblia fala para a gente que ela não declarou a parentela dela, mas ela era do povo judeu. Ela pertencia também àquele povo. E se alguém descobrisse, ela poderia morrer lá junto com o povo também. E quando o rei assinava o decreto, irmãos, não podia voltar atrás, né? Assinava, o negócio tinha que ser cumprido, independente do que era, o que seria que ia acontecer, né? E a Bíblia fala para nós, irmãos, que quando Mardoqueu ele está sabendo de toda a situação, ele manda alguém avisar Esther. Ele manda anunciar para ela o que estava acontecendo lá fora do palácio. E ao primeiro momento ela fala assim, que ela poderia fazer? Que ela não poderia, porque daí Mardoqueu fala assim para ela, fala com o rei, tenta pedir socorro pela gente com o rei. Só que ela dizia assim, eu não posso
Porque eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Eu não posso chegar lá na presença do rei simplesmente para falar com ele. Eu tenho que ser convidada para estar na presença dele. Então eu não posso. Aí é onde Mardoqueu manda dizer para ela, né? Que se ela se calar naquele tempo, o socorro ia vir de outro jeito. Livramento e socorro ia vir de outra parte. Aí ele diz assim para ela: será que não é para esse tempo que você está aí dentro? Será que não é para esse momento, para essa ocasião que você está aí dentro? Irmãos, quando ela foi escolhida rainha, tinha um propósito. Tinha um propósito de Deus. E Mardoqueu fala para ela assim: ó, se você não fizer nada, o socorro e o livramento vai chegar. De outra parte vai vir. E você não vai escapar. Você vai perecer junto. Aí ele fala para ela: será que não é para esse momento agora que você foi colocado aí dentro? Aí no capítulo 5, Esther, ela vai até o rei. Mas para ela ir até o rei, ela se preparou antes. Porque como ela diz antes, ela fala, lá no capítulo 4, no começo, ela fala assim: eu não posso chegar até o rei sem ser chamada. Eu tenho que ser convidada para estar lá. Então eu não posso fazer nada agora. Mas aí ela fala assim para Mardoqueu assim: ó, então coloca todo mundo para jejuar. Todo mundo vai jejuar por 3 dias e 3 noites. Ninguém vai comer e vai beber nada. 3 dias e 3 noites. Não vai comer e vai beber nada. Aí ela diz assim: ó, eu também jejuarei, as minhas servas também vão jejuar. Aí depois ela ia se apresentar. Então ela não se apresentou sem se preparar. Ela se preparou para ela se apresentar diante do rei. Aí eu trago para a minha vida e para a sua vida, irmãos, nessa noite de hoje. Às vezes a gente chega diante de Deus assim, com tanta correria, né, irmãos? Nosso dia não é fácil. A rotina nossa é corrida, né, irmãos? A gente trabalha fora. A maioria das mulheres trabalha fora hoje. E chega em casa, tem as coisas de casa. Quem tem criança pequena é um pouco mais difícil ainda, porque tem toda uma correria. E às vezes quando a gente vem até a presença de Deus, a gente chega na casa de Deus, a gente vai dobrar o nosso joelho para falar com o Senhor, a gente já está tão cansado, né, irmãos? A gente já está tão assim, a cabeça já está tão longe. Se você não se concentrar, você acaba dormindo. Se você não se concentrar assim, você não consegue ouvir o Senhor falar com você. E às vezes a gente não prepara o nosso dia para os dias que a gente vai estar na casa do Senhor. Às vezes a gente não tira nem um momentinho para a gente se preparar. Hoje tem culto, eu preciso me preparar para estar lá. Porque nós não sabemos, irmãos, que hora que o Senhor vai querer nos usar. E nem como Ele vai nos usar, né? Nós não sabemos. E às vezes a gente não se prepara. E Esther, ela tinha um pedido para fazer para o rei, que ela ia interceder pelo povo dela. Mas para ela chegar até a presença do rei, ela se preparou. E a Bíblia fala que eles jejuaram 3 dias e 3 noites, não comeram, não beberam. E a Bíblia diz que ela se vestiu dos trajes reais e ela se apresentou. Ela não chegou nem a entrar, né? A Bíblia fala que ela chegou no pátio e o rei avistou ela. Aí a hora que ele avistou ela, ele convida ela, né? E ela vem, porque a Bíblia fala que ele estende o cetro de ouro para ela. Aí ela chega e toca na ponta do cetro de ouro. Aí o rei fala para ela: o que queres, rainha? Qual que é a tua petição? Irmãos, que gostoso, né? Quando a gente se prepara, você chega diante do Senhor, você dobra para o joelho, você vem na casa de Deus e o Senhor fala para ela: o que você quer? O que tu queres?
o que você precisa. Não que o Senhor, irmãos, Ele não sabe, porque o Senhor conhece a nossa vida por inteiro, irmãos. Ele conhece todo o nosso dia de hoje, desde a hora que nós levantamos da nossa cama, como foi o nosso trabalho, como foi a nossa rotina de dia, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fizemos. O Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor olhar para mim e para você nessa noite e falar assim: o que tu queres? O que você quer nessa noite de hoje? O que você deseja? O que você precisa nessa noite de hoje? E é tão interessante, irmãos, que o rei estende o cetro para ela toca, e o rei fala para ela: o que você quer? Qual é a tua petição? Aí em seguida ele já diz assim para ela assim: ó, até a metade do reino eu vou te dar. Ó, irmãos, que coisa linda assim de ouvir. Talvez você pode estar aqui nessa noite, eu não sei como que você entrou aqui. Talvez você está precisando de um milagre do Senhor assim urgente. E você pode sentir nessa noite o Senhor falando, perguntando para você o que você quer. E você pode falar com Ele. Mas o Senhor conhece, Ele conhece. Mas tem momentos assim que a gente precisa abrir nossa boca, né? Ou no nosso pensamento, porque a Bíblia não fala assim que Ana, quando ela queria um filho, a Bíblia diz que quando ela estava ajoelhada, a Bíblia fala que ela não falava palavras, ela só movia os lábios, mas ela clamava ao Senhor, o seu coração, o seu pensamento, porque ela precisava de uma providência de Deus sobre a vida dela. Ela precisava daquele filho. E a Bíblia diz que ela só movia os lábios, ela não conseguia nem falar. Ela estava amargurada e ela não conseguia nem falar. Mas o coração dela falava. E tem momento que não é assim na sua vida. Você dobra o teu joelho, às vezes você não consegue falar nada, né? Ou você chora, ou você fica quietinho, você fala: Senhor. E o Senhor precisa. O rei, quando ele pergunta para Esther assim: ó, Esther, o que você quer? Qual que é a sua petição? O que você deseja? E ele não sabia o que ela queria, irmãos, porque ele não tinha poder para adivinhar o que ela queria. Diferente do nosso Deus, que conhece o que a gente precisa, porque Ele conhece o íntimo profundo da minha vida e da sua. O rei não sabia o que ela. Ele falou para ela: Esther, o que você quer? Então ela tinha que fazer o pedido do rei. E o rei falava para ela assim: até a metade do reino eu vou te dar. Então assim, ó, o que você pedir, eu vou fazer. O que você pedir, eu vou fazer. Olha, irmãos, que gostoso você sair daqui essa noite e o Senhor dizendo para você: o que você quer, o que você pedir, eu vou fazer por você. E você poder declarar diante do Senhor aí no seu coração. Você precisa falar para mim, não precisa falar para irmã nenhuma, e nem em voz alta o que você deseja, o que você precisa, o que você necessita. Fala no teu coração com Deus, porque Ele está ouvindo. Aí você pode sair daqui nessa noite com a resposta assim: ó, eu vou te conceder, eu vou te dar o que você precisa, eu vou fazer o que você precisa. E Esther, ela tinha uma petição, irmãos, que não era só pela vida dela, era pela vida dela porque ela era do mesmo povo, mas era uma petição para um povo, irmãos, grande. Era um livramento para um povo grande, que estava decretado morte para aquele povo, e ela precisava que o rei intervisse, porque ela em si não poderia fazer nada. Mas ela se preparou, ela teve toda uma preparação, ela se apresenta diante do rei, ela é ouvida. E a Bíblia diz que ela convida o rei para ir num banquete. Aí depois do primeiro banquete para o segundo banquete, aí ela declara tudo o que estava acontecendo. A Bíblia fala que ela conta para o rei o que estava acontecendo.
Irmãos, nós precisamos, assim, tem momentos assim na nossa vida que a gente precisa falar com o Senhor. Ai, Deus conhece a minha dificuldade, Ele conhece sim, com certeza. Mas não é bom, irmãos, quando você tem uma pessoa que você pode sentar com ela e você pode desabafar alguma coisa que está acontecendo, assim, que parece que você tira um peso de cima de você, parece que sai um fardo, assim, né? Só de você poder compartilhar com alguém alguma situação da sua vida, parece que sai um peso de cima de você, não é assim? Eu tenho bastante dificuldade com isso, quando eu falo, converso com Deus, de compartilhar assim, com as pessoas, eu tenho bastante dificuldade. Mas com o Rafael, a gente tem muita intimidade assim, de conversar muitas coisas. Então, quando eu falo alguma coisa para ele, parece que tira um peso de cima de mim, assim, eu falo para ele, eu tirei de mim e joguei no seu. E porque parece que dá um alívio, mas agora você imagina quando você fala tudo isso para Deus. Porque daí você não está falando para mim o seu problema, que talvez eu não possa fazer nada. Mas, dependendo da situação, eu não posso fazer nada. Dependendo, a gente consegue até ajudar de alguma forma, mas dependendo da situação, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. Mas aí você contar, desabafar com alguém que você sabe que pode resolver o seu problema assim, irmãos, num instante, é outra coisa. E Esther, ela não poderia, de toda a situação que o povo estava vivendo ali, ela não poderia falar com ninguém, porque mesmo que ela contasse para qualquer outra pessoa ali, ninguém ia fazer nada por ela, porque o decreto era assinado pelo marido dela, era o rei. Ninguém podia fazer nada, então ela tinha que pedir ajuda para quem? Para quem podia resolver o problema dela, para quem poderia fazer alguma coisa, que era o rei. E é a mesma coisa na minha vida e na sua vida. A única pessoa que tem o poder de resolver o meu problema e o seu problema é Deus. Ele tem esse poder, irmãos. Ele tem esse poder. A Bíblia não fala para a gente assim, ó, que quando ele manda uma palavra, o servo do centurião, a Bíblia diz que o servo é curado, foi uma palavra. Ele manda a palavra e o milagre é realizado lá na vida do homem. Imagina o poder, irmãos, que tem nosso Jesus. Ele falar uma palavra e as coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Aí, irmãos, quando a Bíblia vai fala para a gente lá no capítulo 6, que chega um determinado momento que o rei perde o sono, aí ele pede para ler o livro das crônicas, aí ele vai ler o livro das crônicas, aí ele acha lá uma história que Mardoqueu tinha avisado o rei sobre um trauma de assassinato. Alguém estava tramando o assassinato do rei e ele avisa o rei. Isso foi registrado no livro das crônicas, isso estava registrado na história. E o rei naquela noite ele perde o sono e ele vai ler exatamente o livro das crônicas. Qual a história, irmãos? A história de Mardoqueu. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que ele, quando ele lê a história, ele pergunta, né? Foi feito alguma coisa para honrar esse homem? Foi feito alguma coisa para dar um agrado para esse homem pelo que ele fez? Não foi feito nada. Aí a Bíblia diz para nós, você vai lendo aqui no capítulo 6, a Bíblia diz para nós assim que o rei manda honrar Mardoqueu, honrar pelo que ele tinha feito lá atrás. Irmãos, olha como o nosso Deus é maravilhoso. Talvez Mardoqueu, quando ele avisa, quando ele denuncia toda essa história que ia acontecer, alguém estava querendo matar o rei, tudo, ele ajuda no livramento do rei. E esquece-se, ninguém lembra de nada mais. Mas aí, num determinado dia, o rei perde sono e resolve ler o livro das crônicas. Aí ele vai ler exatamente essa história. Aí ele lembra de Mardoqueu. Aí ele quer honrar Mardoqueu. Irmãos, glória
interessante assim, ó, nada na minha vida e na sua vida, irmãos, fica esquecida diante de Deus. Nada. Nada que você faz, irmãos, nada que você faz fica oculto aos olhos de Deus. Talvez você já fez tantas coisas, já ajudou tanto, já fez tanto, você fala, poxa, ninguém lembra, mas Deus não esqueceu isso. E ó, depois da rainha chegar até ele, se apresentar diante dele, aí ele vai perder o sono, aí ele vai ler o livro, ele vai ver a história, aí ele vai lembrar de que não, vamos honrar esse homem, vamos honrar ele pelo que ele fez. Se ninguém fez nada, a gente vai fazer. Irmãos, não é Deus trabalhando, não é Deus trabalhando ali para honrar uma pessoa. Talvez você já fez tanto na sua caminhada, mas já ajudou, já fez tanta coisa assim, ó. E às vezes talvez você pode olhar assim e achar assim que está esquecida, não faz mais, não faço mais, ninguém lembra mais. Mas para Deus não está esquecido. E Deus sempre, de uma maneira ou de outra, as coisas sempre vêm à tona. Deus sempre vai honrar aquele que é fiel, servo fiel dele. Ele sempre vai honrar. Então nada na sua vida está esquecido. Nem projetos, nem sonhos, nada está esquecido diante de Deus. Tem o momento certo e a hora certa. O Senhor vai honrar. Mas Esther, ela achou graça diante do Senhor. Primeiro diante de Deus, para ela poder estar naquele lugar. Acha graça diante do rei e é escolhida. Alcança graça diante do rei quando se apresenta diante dele. Aí o tio dela alcança graça e vai ser honrado por algo que ele fez. Porque nosso Deus, irmãos, ele não esquece de mim e de você. E nessa noite, irmãos, para o meu e para o seu coração, há um tempo determinado para todas as coisas, a Bíblia diz. Tempo para todas as coisas. Tem tempo que a gente vai estar vivendo a vitória, a bênção. Tem tempo que a gente vai estar passando a dificuldade, a prova, a luta. Tem tempo que a gente vai estar bem de saúde. Tem tempo talvez que a gente vai estar enfermo. Tem tempo que a nossa família vai estar uma bênção. Tem tempo que não. As coisas não vão estar do jeito que a gente quer. Mas, irmãos, nada foge do controle do nosso Deus. Nem na minha vida, nem na sua vida, não foge do controle de Deus. Mas quando surge todo o começo lá, que a primeira rainha tirada do trono, tem que eleger uma nova rainha, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para aquilo. E quando Mardoqueu fala para Esther, será que não é para esse tempo que você está aí? Será que não é para tal tempo que eu te coloquei aí? E foi por um tempo, irmãos. Foi por um tempo. Porque quando precisou do socorro para o povo judeu, Deus usa da vida de Esther. Tanto para ajudar no livramento do povo, quanto para honrar o tio dela também. Então, irmãos, Deus tem um tempo na minha vida e para a sua vida. Talvez nós estamos no tempo, o Senhor quer usar a minha vida, quer usar a tua vida.
Talvez você pode olhar e falar assim: não, meu tempo já passou, já foi. Não foi, mas não foi. Não foi, ainda está no tempo. Ainda está no tempo de Deus honrar a sua vida. E Deus quer usarmos a minha vida e a sua vida. Muito mais. Mas depende de mim, depende de você. O inimigo, quando ele quer trabalhar, ele achou uma brecha, ele entra e ele faz o que ele quer. O reboliço que ele quer. O nosso Deus, ele espera a gente dar o espaço para ele. Então, à medida que a gente vai buscar, à medida que a gente vai se entregar, o Senhor vai trabalhar. Não é assim? As irmãs que servem a Deus muito mais tempo do que eu, mas a gente não buscava Deus muito. Antes a gente buscava Deus mais, a gente consagrava mais, a gente estava mais na presença do Senhor. E hoje parece que as coisas não é como era antes, mas nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. E o tempo de Deus nos usarmos é esse tempo. E assim como a rainha Esther, ela preparou a vida dela, ela se preparou em jejum e oração para poder fazer uma petição por ele. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós precisamos preparar a nossa vida, porque nós não sabemos a hora e o momento que o Senhor vai usar as nossas vidas. E nem o momento que a gente vai precisar pedir. E é mais fácil a gente se preparar antes do que se preparar correndo, porque a gente está com a dificuldade ali e precisa urgentemente que o Senhor faça algo por nós. E a preparação minha e sua, diante de Deus, é jejum e oração. Precisamos jejuar, precisamos orar. Precisamos jejuar, precisamos orar. Mas, se a gente já tem feito, a gente precisa fazer mais. Muito mais. Porque nós estamos no tempo que o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida. E no tempo, a Esther, ela estava no momento certo, no tempo certo, na hora certa, para o Senhor trabalhar através da vida dela. E é nesse tempo que o Senhor quer usar a sua vida também. O Senhor quer trabalhar através da sua vida também. Talvez lá no seu serviço, Deus precisa fazer alguma coisa. Talvez dentro da tua casa, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E é nesse tempo que o Senhor quer usar a sua vida. É nesse tempo. É para esse tempo. E nada está esquecido diante de Deus. Nada. Amém? Vamos colocar de pé. Fique com essa palavra no seu coração nessa noite de hoje. O Senhor tem muitas coisas, irmãos, para realizar sobre a nossa vida. Nós precisamos estar mais em disposição diante de Deus. Amém? E convidar as irmãs da intercessão, para as irmãs virem aqui na frente. A gente vai estar orando para as irmãs daqui da igreja, para as irmãs da FEBRA, as irmãs que estiverem aí em oração. A gente vai estar orando por vocês, tá? Coloca diante de Deus, irmãos, a sua petição, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Se é enfermidade, irmãos, fala para as irmãs, tá? Não sei se tem óleo aqui, né? Tem presbítero? Pode agir? Aí se alguém tiver enfermo, daí a gente unge para a gente orar. Vai, irmãos. Nós vamos estar orando então, irmãs. Irmãs podem estar vindo aqui, tá? E a gente vai estar orando por vocês, tá bom? Apresentando diante de Deus. E eu creio,
trabalhar em nosso meio. Amém? Então, os irmãos podem estar vindo já e as irmãs aqui vão estar colocando a mão sobre vocês, orando por vocês. Amém? Grande Deus, aleluia. Vamos crer, irmãos, que o Senhor vai fazer uma grande obra. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Pai querido, neste momento, ó Deus amado, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Pai querido Senhor, eu sei que o Senhor, Pai, é um Deus poderoso, grande, um Deus, Senhor, que faz milagres, Senhor, um Deus que, Senhor Jesus querido, nessa noite de hoje se levantou, Senhor, Pai amado, Senhor, para atender um desejo, para atender, Senhor, uma necessidade nessa noite. Eu não sei, ó Deus amado,
Então foi uma confirmação também do que Deus falou para
ser temático, não é campanha. Os cultos, o nome do culto vai ser Por Essa Causa Eu Me Coloco de Joelhos. A gente vai ter ministração, mas a gente vai pegar um momento, vai estar as irmãs da Fibra aqui, eu, a Denilson, a Maria José, a Fátima, se a Fátima estiver aqui, a Mancida, a Tete, Jacira, Glorinha, Marinha, Raquel, quem estiver aqui, a gente vai passar o microfone e nós vamos orar por essas causas que vão estar escritas nesse pedido. Cada uma de nós vai colocar nome de filho, quem é casado, nome de esposo. Qual é a causa que você precisa apresentar? Foi falado hoje, a gente precisa se apresentar. Se prepare e se apresente. É para nós orarmos. Porque, meus irmãos, se Deus mandou continuar com a segunda-feira, é porque é algo que Ele quer fazer aqui dentro. E para Ele fazer algo aqui dentro, vai depender de nós. Porque é para esse tempo que o Senhor nos chamou. Então, não tem para onde correr. Eu tentei correr, mas Deus falou não. Então, a gente vai fazer, dia 24 agora, vai estar ministrando para nós a doutora Loides. Eu já conversei com ela, e uma ideia da irmã Glorinha, né, de trazer a Loides, e a Loides está morando aqui perto, então ela vai estar ministrando aqui no dia 24. E o tema vai ser esse: Por Essa Causa Me Coloco de Joelhos. Então a gente vai se preparar para se apresentar diante de Deus com a nossa causa, seja ela qual for. Qual é a causa? Qual é a sua petição? Foi falado aqui hoje. Qual é a sua petição? Nós precisamos apresentar a Deus a nossa petição. E isso vai ser uma forma de não só orarmos pelas nossas situações difíceis, como também ajudarmos a igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Na quinta-feira retrasada, se vocês se lembram, teve o pastor de Amaré aqui, né, da igreja de Ministério Batista Fogo e Glória. E ele falou sobre como ser uma igreja relevante nesse tempo. Mas não tem como ser uma igreja relevante se a gente não ora pedindo poder, se a gente não ensina as pessoas a temerem ao Senhor, se a gente não ensina a palavra de Deus. Então, a gente, para receber, a gente quer ver Deus fazer de novo, mas a gente não quer se disponibilizar, porque ela falou agora de pouco, para que Deus faça outra vez. Mas tem que ter alguém na brecha. Então é momento da gente se colocar na brecha. A gente quer que Deus faça, então a gente tem que ir à fonte. Então, a partir do dia 24, esse mês a gente vai ter o culto dia 24, e o mês de julho vai ser dia 8 e dia 22. Então vai ser nessa causa, né? Você vai pensar qual é a causa que você vai pedir, qual é a causa mais urgente. Cada um sabe das suas situações, das suas circunstâncias, né? Na história do livro, a irmã fez esse trabalho com as mulheres dentro de casa para orar e interceder pela vida dos filhos. Aqui pode ser por aquilo. Qual é a causa urgente? Qual é a sua necessidade? Então nós vamos começar a clamar pela nossa necessidade. A gente vai ter 2 louvores, vai ter a palavra, mas a gente vai tirar 15, 20 minutos para interceder pelos pedidos de oração, porque a palavra fala: por essa causa me coloco de joelhos. Então a gente vai clamar. Então convido, né, as irmãs para estarem aqui dia 24 para nós clamarmos, não só louvarmos, ouvirmos a palavra, mas para nós apresentarmos diante de Deus a nossa causa. Então até lá a gente vai se preparar para se apresentar diante do Rei. O Senhor falou hoje e confirmou completamente aquilo que Deus tinha falado. Então eu louvo a Deus. A gente teve a autorização do pastor Douglas. Eu falei: pastor, não é uma campanha. O tema de segunda-feira vai ser esse. Onde Deus vai direcionar as pessoas para ministrar, aí está com o Espírito Santo de Deus. Mas em todos esses cultos a gente vai parar 15, 20 minutos, a gente passa o microfone na mão das irmãs e a gente vai clamar. A gente vai apresentar diante de Deus as nossas causas. Então eu entendi que até mesmo foi por isso que Deus trouxe vocês. Porque para começar, começou com uma oração, até Deus abrir aqui e dar o entendimento de como que era para ser feito. Então Deus clareou, né, e nós vamos. Eu falei para Deus: Senhor, eu estou fazendo porque eu sou obediente. Isso é uma coisa que eu aprendi diante de Deus. Foi o que foi falado aqui ontem, mas eu não sacrifico, se eu não adianta sacrificar e não obedecer. Porque Ele quer obediência, Ele não quer só sacrifício. Não adianta sacrificar e não obedecer. E eu falei para Deus: Senhor, ontem mesmo falou, né, sobre Jonas, sobre os 2 barcos. Eu falei: Senhor, eu não sou, eu sei que lá em casa eu tenho um Jonas, mas eu não
sou o Jonas. E eu não quero ser o Jonas. Então, por mais difícil que seja, eu ainda escolho obedecer a Deus. Então, a partir de agora, a gente vai fazer nessa temática e vamos se preparar para nós apresentarmos as nossas causas diante do Rei. Amém? Ô Rony, cadê o Rony? Irmãs, vamos se colocar de pé? Agradecemos a vida das irmãs, a ajuda, né? E, irmãs, eu acredito que com todas nós sabemos que com essas mudanças de pastores que a gente enfrentou, a gente precisa de ajuda. A sede precisa de ajuda, a sede precisa clamar, a sede precisa, né, bater um pouco o coração do povo, mas nós precisamos nos alinhar, nos colocar de pé novamente da maneira como Deus deseja. Oh Deus poderoso. Vamos orar, Pai? Nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor. Pai querido, muito obrigada, Pai, pela vida das tuas filhas. Pai querido, só o Senhor pode abençoá-las, retribuí-las. Pai querido, alcançando também, Senhor, as causas das tuas servas. Porque, Pai querido, elas deixaram, Senhor amado, as causas delas lá e vieram aqui, Senhor amado, nos ajudar, nos estender a mão. Então, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a vida das tuas filhas. Que o Senhor multiplique, Pai, as bênçãos sobre a vida delas, sobre o lar delas, sobre as causas delas, sobre a família delas. Que o Senhor, Pai querido, recompense cada uma delas pela obra nas mãos delas, pelos esforços, Pai, delas terem estado aqui nesses 3 meses. Pai querido, nós, Pai, queremos te apresentar diante também as nossas vidas, a vida da tua igreja. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pedimos a Ti que o Senhor nos leve de volta para o nosso lar, Pai, debaixo da tua graça, debaixo, Senhor, da tua forte mão, Pai querido, debaixo da tua proteção. Que o Senhor, Pai querido, fique conosco no restante dessa semana. E acima de tudo, Senhor, coloca, Pai, os teus sonhos dentro do nosso coração. Porque nessa noite o Senhor falou, Pai, que não é do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos apresentar para o Senhor o plano, Pai, determinando a Ti como que nós queremos que o Senhor faça. Mas não funciona assim. Então, Pai, coloca os teus planos dentro do nosso coração. Para que, Pai, nós lutemos, não para aquilo que nós queremos, mas pelo propósito que está diante do Teu altar. Pelo propósito que está no Teu coração para as nossas vidas. E assim, Senhor, nós conseguiremos andar em obediência, Pai. E nós teremos a vitória que virá da Tua mão, Senhor. Nós cremos, Pai, nós te agradecemos. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus, leva cada um, Pai, de volta para o seu lar. Abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãs, vão em paz, que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Está terminado tudo em nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. E as palmas